deixar a imagem, não, tá bom? É só o áudio se vocês quiserem falar, interromper a, aqui enquanto eu estiver falando, a gente pode fazer interativo, não tem problema nenhum. Pode abrir o áudio e falar no momento que for falar, tá? Só peço enquanto não estiver falando para deixar o áudio fechado, tá bom? Já é o nosso 7º encontro aqui. Obrigado aos guerreiros aqui que estão participando ainda dos nossos encontros, ok? A gente está tendo bastante gente que está assistindo os vídeos lá no YouTube, ok? Estamos tendo um feedback positivo, ok? Igual eu já comentei, a gente está ainda se adaptando a essas ferramentas digitais aqui. O Henrique está conectando aí também, bem-vindo. A gente está aprendendo a mexer com essas ferramentas digitais, todo mundo, aprendizado tanto para os professores quanto para os alunos, e eu acho que é o nosso novo normal, então a gente tem que cada vez mais tentar se adaptar a esse novo mundo que a gente está vivendo, tá bom? Sobre os informes do IFRJ, a gente não tem grandes novidades ainda quanto ao calendário, ele continua oficialmente suspenso até o final do mês, mas eu acredito que a gente não tem ainda uma previsão de retorno, pelo menos não foi passado isso para a gente. A gente, em paralelo, está discutindo algumas alternativas para um retorno, talvez um retorno virtual, mas aí a gente não tem ainda nada fechado junto com a reitoria ainda, tá bom? Antes de começar, alguém tem alguma dúvida sobre o que está acontecendo, o que a gente pode estar usando? Ok, tá? Quem não respondeu ainda a nossa enquete, eu vou pedir de novo para vocês responderem a enquete. Em duas enquetes que estão rodando por aí. A gente tem a enquete, a gente tem uma enquete sobre os nossos encontros aqui das quartas eletrizantes. Olha o Matheus aí, grande Matheus, conectando. A gente tem uma enquete sobre os encontros que a gente está realizando, e ali a gente tem tanto a questão de sugerir quais os temas que vocês gostariam, outros temas que não estão sendo citados ali, ok? E teve gente que sugeriu uma mudança de horário, uma mudança de dia da semana. Coloca ali o dia que você acha que deveria ser o encontro, para a gente estar colocando em votação, para a gente tá mudando aqui, se tiver algum horário, algum dia da semana que for mais fácil para todo mundo, a gente muda esse encontro, ok? O horário, vamos falar, é o público, são vocês que vão falar para a gente, tá bom? E uma segunda enquete também tão importante quanto para quem é aluno ali do campus, foi difundido pela direção. Eu vou pedir aí para o Péricles, o Max, que tem o contato de algumas turmas, está mandando essa enquete do campus para os alunos de novo, para estar respondendo justamente quem tem acesso à internet, quem não tem acesso à internet, quem a gente não conseguir essa resposta, ou a coordenação, ou a secretaria vai estar ligando atrás dos alunos para a gente entender qual é a realidade do nosso campus, para a gente criar alternativas para um retorno, talvez um retorno virtual igual eu falei aqui. Tá bom? Se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma questão, o chat está aberto aí para todo mundo também. Tá bom? Se ninguém tiver nada a comentar aqui, eu novamente vou pedir, como a gente vai emitir certificado dessas participações, e para os alunos do 3º e 4º ano a gente está entendendo que a gente vai poder contabilizar como horas de estágio, igual eu coloquei aqui, coloca o nome completo aí no chat, para a gente estar providenciando isso brevemente, tá bom? Só o nosso projeto está sendo aprovado, a gente já tem essa permissão para fazer como eu falei, tá bom? Se alguém quiser interromper aqui a apresentação, como a gente está em pouca gente aqui, fica à vontade também para perguntar qualquer coisa ao longo da apresentação. Se não, vamos começar aqui. Ok? Hoje o tema é eletrônica embarcada. Para quem não sabe, trabalhei praticamente 10 anos só com eletrônica embarcada. Trabalhei na PSA, Peugeot Citroën. E lá na empresa eu trabalhei tanto em validação de carros, quanto na concepção e trabalhei os últimos 4 para 5 anos na empresa. Eu era o arquiteto eletroeletrônico. Eu trabalhava com arquitetura embarcada nos automóveis, arquitetura elétrica e eletrônica, que eu vou explicar aqui.
um pouco do que a gente vai falar aqui. Ou quando a gente fala de eletrônica embarcada, muita gente entende como um problema e muita gente entende como uma solução, mas afinal, é um problema ou uma solução a gente colocar a eletrônica embarcada nos nossos carros? A gente sabe que a eletrônica embarcada é da eletrônica que vem as novas tecnologias. A gente precisa hoje, para conectar todas essas tecnologias, redes de comunicação entre essas tecnologias no próprio carro. O carro também, a gente começa a falar do carro estar conectado com o mundo exterior, ok? Ele enviar dados para uma nuvem e receber dados dessa nuvem para facilitar a vida ali do condutor ou fornecer dados importantes para as montadoras e para os sistemas públicos, que eu vou falar também um pouco, tá? A gente começa a falar do veículo autônomo. Para quem não sabe, veículo autônomo é aquele que um dia vai dirigir sozinho, ok? Tem alguns estudos que falam que as crianças que estão nascendo hoje não vão precisar aprender a dirigir. Os carros daqui a 20 anos, todos, ou praticamente todos, vão ter uma condução autônoma, não precisariam nem de volante mais, ok? Eu acho que, pelo menos para o Brasil, isso deve demorar um pouquinho mais, mas é um fato que o veículo autônomo é uma realidade, é um carro de hoje e não um carro do futuro, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de veículo autônomo. A questão de custo e confiabilidade. O que eu sempre falo que um carro, sim, o pessoal fala, um carro tinha carros excelentes, cheios de dispositivos eletrônicos. E eu todo empolgado quando conversava com a minha família, o pessoal falava, nossa, mas isso quando começar a quebrar vai ser um problema. Aí eu falo, olha, um carro que não tem ar-condicionado nunca vai ter um problema no ar-condicionado, né? A gente busca novas tecnologias, a gente busca novos veículos, não só veículos, né? Veículos, celulares, meios cada vez melhores, e logicamente isso vai ficando cada vez mais complexo. E essa complexibilidade, às vezes, não vem junto com a confiabilidade. A gente demora um tempo para ter um item mais confiável, ok? A gente vai tentar explicar, pelo menos, dar uma visão do que é o carro hoje em dia, tá? Só um pouquinho de história da nossa eletrônica embarcada. A eletrônica, a ideia de um carro que não, um veículo que não seja de tração animal, começou lá no século XV, onde o grande Leonardo da Vinci já pensou num carro que era movido a corda, sem precisar de um animal estar puxando esse carro. A eletrônica embarcada, digamos que veio ali no início do século XX, ali em 1900, no início de 1900 e pouquinho, ok? E a gente tem o primeiro Ford T, um dos primeiros carros aqui, o Ford T, a gente vê que tem até um sistema de manivela aqui para dar partida do carro. Ele tinha um sistema elétrico o mínimo necessário. Era um sistema elétrico basicamente para fornecer a fagulha para o motor a combustão que a gente tinha na época. E para fornecer essa fagulha, logicamente a gente precisava de um pequeno gerador, era um dínamo, bem parecido com um gerador que a gente tinha em bicicleta, ok? Uma pequena bateria, ok? E as velas de ignição. Era basicamente só isso aqui que tinha nos primeiros carros a combustão. Um sistema pequeno, elétrico, basicamente para ter a fagulha no sistema, no motor da combustão. Que sem fagulha a gente não tem um motor a gasolina clássico do motor a combustão que a gente precisa, ok? Era quase o sistema elétrico que tem numa bicicleta com farol, ok? Nem a partida a gente tinha um motor de arranque nesse carro, a gente tinha que girar a manivela para dar a partida. Mas não tinha farol? Esse aqui ainda tem dois faróis aqui, suponho que sejam elétricos, mas a gente tinha lampiões a querosene e a gás aqui para fazer a iluminação do carro. Então, nem sistema de iluminação tinha nesses primeiros carros. E para quem acha que o carro elétrico é uma coisa muito atual, não. Aqui a gente tem um exemplo de 1913, a Ford pegou umas peças aqui do Ford T e desenvolveu já um carro elétrico nessa época aqui, com baterias de chumbo ácido. Era um carro pesado e não, na verdade, o custo era baixo, mas ele não tinha tanta autonomia. Então a Ford abandonou esse projeto. A gente tem aqui a questão de caminhões elétricos. Esse caminhão aqui está lá no Museu da Light, lá no centro do Rio.
Ele foi fabricado em 1907. A gente tem 4 motores de corrente contínua, um em cada roda aqui, e 10 baterias de chumbo para fornecer energia para esse veículo aqui. Isso aqui é um veículo, não é um protótipo, isso aqui é um veículo comercial. A Light adquiriu esse veículo e usou ele por muitos anos na época da eletrificação do Rio de Janeiro, lá em 1900, um pouco depois de 1907. Ele foi restaurado e está lá no museu. Então isso aqui não é coisa de hoje, a questão do veículo elétrico. Esse caminhão aqui ele foi utilizado por muitos anos pela Light, ok? E é um sistema bem simples. Eu tenho um controle de velocidade aqui na cabine do caminhão que controla a velocidade dos motores, ok? Muito mais simples que um veículo a combustão, ok? Principalmente para gente que tem um pouco de noção de eletricidade. Vamos evoluir aqui quase 70 anos, vamos pegar a eletrônica embarcada de um Fusca, ok? Não é o que a gente usa aqui, mas vamos partir do princípio. Aqui a gente tem uma eletrônica mais complexa, entre aspas, né? A gente já tem aqui um alternador e não um dínamo, ok? Ou um motor de corrente contínua aqui. A função do alternador é fornecer energia para a nossa bateria, carregar a nossa bateria e fornecer energia para todo o sistema elétrico aqui do carro. Ok? A gente já tem um motor de partida, um motor de arranque aqui. A gente não precisa ter a manivela, basta girar a chave do carro e aí o motor de partida vai funcionar. Ok? A gente tem um sistema com bobina e a nossa com bobina, distribuidor e as velas, ok? Para dar a fagulha, ok? Basicamente do lado externo a gente tem um sistema de iluminação do carro, temos uma buzina para fazer o barulho, chave de seta, desculpa, o mostrador do carro, ok? Um conjunto de fusíveis para proteger todo o sistema elétrico do carro, ok? E as chaves para ligar o limpador de para-brisa e a iluminação do carro. E é basicamente esse todo o sistema elétrico de um Fusca da década de 70, ok? E uma função bem importante. Para que serve o fusível no carro? O fusível não está para proteger os equipamentos do carro. O fusível ele é dimensionado para fazer a proteção do chicote do carro. Graças ao fusível, se a gente tiver um curto-circuito no chicote, o chicote não vai pegar fogo. O fusível vai abrir antes da temperatura do fio aumentar, de certa forma que o chicote pegue fogo. Ele não dá para proteger nenhum equipamento do carro, e sim somente o chicote. Tá bom? Tendo dúvida, tendo comentário, pode fazer aí no chat se alguém tiver. Tá? Vamos sair do nosso Fusca de 1970. Vamos colocar a partir daí a eletrônica deu um salto, e junto com essa melhoria da eletrônica, veio a melhoria da eletrônica embarcada, e aí as montadoras puderam oferecer mais componentes e mais funções para os nossos carros, ok? A gente vê aqui a questão da ignição, ok? Em 1960, a novidade era o cinto de segurança de 3 pontos, a bateria passou de ser 12 volts, e a gente tem uma ignição, a partida do carro poderia ser eletrônica. Era basicamente o que a gente tinha da década de 60. Isso foi aumentando, foram acrescentados o ABS, a injeção, o ar-condicionado. Depois, nos anos 2000, a novidade era a telemática, né? A gente tinha TV e DVD no carro, a gente tinha partida sem chave, farol de xenon, ok? E algumas funções começaram a aparecer. A função S, que todo ABS, quando você dá uma pisada mais forte no freio, digamos assim, ele ativa o freio de forma rápida, ok? A gente tem controles de estabilidade que estão aparecendo aqui, temos uma eletrônica embarcada, ok? E o que aconteceu, uma disrupção que a gente teve aqui foi, à medida que eu preciso de mais funções, normalmente a gente precisa colocar mais componentes. Essa era a visão que a gente tinha até ali por volta dos anos 2000. A partir dos anos 2000, a gente entendeu que não, isso estava errado. A gente precisa realmente de muitas funções no carro, mas se eu aumentar o número de calculadores, o número de devices ali no carro, a arquitetura do carro fica muito complexa. Então a gente passou a colocar diversas funções no carro, mas distribuir entre os hardwares que a gente já tinha no carro.
Vou explicar isso aqui de forma um pouco mais simples, talvez. Olha como aumentou o número de ECUs, o número de calculadores. ECU é uma unidade de controle, ok? Vamos falar, tudo que tem uma certa inteligência que eu consigo programar no carro, eu considero como ECU. O número de ECUs, isso aqui é um carro de luxo, né? Um Luxury car aqui. Até os anos 2014, 2015, a gente tinha mais de 100, a gente poderia ter um carro de luxo mais de 100 calculadores. E a partir ali dos 2014, isso aqui praticamente não aumentou. Eu tenho ali por volta de 100 calculadores nos últimos anos. Mas o número de funções, desculpa, acaba aumentando. O que a gente faz? A gente coloca mais funções nos calculadores que a gente tem. Ok? Para vocês terem uma ideia, cada calculador, cada ECU do carro, ele tem uma programação, igual eu falei. E o quão complexo é um carro? Aqui a gente tem aqui, esse gráfico aqui, ele é de 4, 5 anos atrás, se eu não me engano. E nessa época, a gente tinha o Windows 7. Olha, a gente já estava chegando em estimativa, né, um carro de luxo tinha mais ou menos 100 milhões de linhas de código fonte. Pensa o quão complexo é um carro. O Windows, que era uma das coisas mais complexas que a gente tinha na época, chegava a 39 milhões de linhas de código. Olha o quão complexo é um carro em relação ao Windows, com uma grande diferença, né? O Windows, se acontecer alguma coisa com alguma linha de código, o que a gente tem? No máximo uma tela azul. Aqui o nosso carro ele tem algumas funções que nunca podem parar. Pensa você está fazendo ultrapassagem de um carro, ali você tem 3, 4 segundos para ultrapassar e de repente seu carro dá uma tela azul. Ele morre. Literalmente a gente está trabalhando com vidas ali, então algumas coisas não podem falhar. Você falar em 100 milhões de linhas de código, vai estar tudo certo? A chance de falha é zero? Não. A chance de falha não é zero. Tanto é prova disso que a gente tem um monte de recall que acontece por aí. E boa parte dos recalls que a gente tem hoje, a gente consegue resolver com soluções de software. Isso eu trabalhei muitos anos lá em validação de carro. A gente fica ali 3, 4, 5 anos fazendo a validação para ver se isso tudo aqui está certo. Chegou no final dos 4 anos, a gente tem uma data de entrega do carro. A partir ali, a hora que está faltando um ano, mais ou menos, para o projeto ser vendido, a gente não corrige mais os problemas que não tem uma gravidade tão elevada. E a gente admite que aqueles problemas de gravidade que o cliente talvez nem consiga perceber, o carro pode ser vendido com esses problemas sim, ok? Se porventura algum problema mais grave for achado, isso vai ter uma correção de software via um recall. Se o problema causar problema de segurança, um recall aberto, digamos assim, né, é feito nas redes sociais, é feito na televisão. Se não for um problema tão grave, um problema que não tenha risco para o cliente, isso é feito de forma transparente na concessionária. Quando o carro vai para uma concessionária fazer uma revisão, ele é todo atualizado e o cliente nem fica sabendo o que foi atualizado. Ok? E esses 100 milhões de linhas de código aqui vem aumentando. A gente tinha ali em 2015 mais ou menos 100 milhões de linhas de código, e com toda a tecnologia embarcada e as funções que vêm nos veículos daqui por diante, isso vai aumentar. A gente entende que isso aqui pode chegar até 1 bilhão de linhas de código aqui antes de 2030. Ok? Logicamente a complexibilidade vai cada vez aumentar mais. E isso acaba se tornando um mercado, né? A gente entende que as montadoras elas querem vender os carros, ok? Para isso elas colocam cada vez mais funções que são interessantes para o cliente, ok? É igual se a gente pensar no celular, hoje em dia um celular fica obsoleto ali depois de 2 anos, 3 anos, as pessoas depois do segundo ano com o mesmo celular, a pessoa já começa a se coçar para pegar um modelo mais atualizado. E antes do terceiro, quarto, quinto ano, a pessoa já trocou o celular ali, né? Acho que é difícil uma pessoa ficar mais de 4 anos com o mesmo aparelho. Não é impossível, mas é cada vez mais difícil. Porque a tecnologia, ela evolui muito rápido. O número de funções que a gente quer nos nossos equipamentos, ela evolui de maneira muito rápida.
ok? Basta a gente entender a quantidade de funções que a gente tinha em 2012 para 2020 aqui em termos de veículos. As funções elas são classificadas, divididas por partes, digamos assim. A gente tem a parte de ADAS. ADAS, vamos entender que é direção autônoma, é o carro tentar ajudar o cliente a dirigir sozinho, ok? A gente tem a parte de powertrain. Powertrain é tudo que está ali, digamos, debaixo do capô do carro. É a parte de motor, a parte de freio, a parte de direção elétrica, direção assistida, né? A parte de body eletrônica, a parte que está do lado do habitáculo, ok? A parte de safety, a parte de segurança. E a parte de entretenimento, o mais simples que a gente pode pensar é a multimídia do carro. O que o cliente pode ter de entretenimento a bordo do carro. Vamos pegar o custo, isso que tudo tem um custo. Praticamente 90% da inovação do que vem de novo no carro tem relação com a eletrônica embarcada. E isso vai dando um maior custo do carro. A gente entende que hoje, 2020, mais ou menos 35% do preço do carro é devido a essa eletrônica embarcada do carro. Em 2030, isso deve chegar a 50%. Aí alguém me pergunta, isso pode chegar a 100%? Não, claro que não. O carro ele tem parte mecânica, ele tem parte estrutural, ele tem parte de ligação ao solo, a parte de pneus. Então, eu acho que a gente deve aproximar do máximo entre 50% e 60% do preço do carro ser relacionado à eletrônica embarcada, ok? De novo, a eletrônica embarcada é cada vez menos hardwares, cada vez menos ECUs, mas cada ECU se tornar cada vez mais complexa, com mais funções. E isso aqui em termos de mercado, a gente tem, em 2018, a gente tinha um mercado da eletrônica embarcada, digamos assim, de 285 bilhões. Isso aqui deve ser elevado para 645 bilhões de dólares até 2030. Então, tem um espaço muito grande para mão de obra, para desenvolvimento aí, tá bom? As aplicações de eletrônica vão movimentar o mercado de eletrônica e vai precisar de gente para trabalhar nesse mercado, com certeza. Tá? Aqui uma ideia do carro, né, moderno. Quantas funções a gente tem no carro? Vou falar, não tem como falar de todas aqui. O tempo que a gente tem é muito curto para isso. Então vou só citar algumas ao longo desse encontro, tá bom? Se a gente fosse falar de cada função aqui, é um curso de bastante tempo aí. Eu que trabalhei 10 anos, conheço bastante funções, mas sempre tem coisas a aprender, que isso aqui é muito dinâmico. Tá? Para vocês terem ideia, a Peugeot Citroën, que foi que eu trabalhei, na França, eles têm uma equipe de 5.000 pessoas, que entre técnicos e engenheiros, para trabalhar só em desenvolvimento de carro. Eu não estou falando de ninguém que está montando o carro, e sim só desenvolvendo o carro. Isso numa grande montadora. Eu acho que era a quarta ou quinta maior montadora do mundo. Agora pensa o que cada uma soma isso, o que cada uma montadora está fazendo, o quanto que a eletrônica embarcada está sendo desenvolvida. E digo mais, a Peugeot, por exemplo, não tinha mão de obra suficiente para desenvolver tudo que ela queria desenvolver. E começaram a contratar startups para desenvolver aplicativos e funções específicas aqui do carro. Tá bom? E como que a gente trabalha todo esse carro que a gente já acabou de falar, que é muito complexo, que tem partes muito complexas? A gente divide e organiza essas funções. E aí vem a figura do arquiteto. Ele fala como que a função deve ser organizada, ok? Vamos pegar uma função simples, uma função de ligar o farol do carro. Ok? Normalmente ali o farol a gente liga ali na chave de seta, alguns é um botão ali no painel, outros é ali na chave de seta. Eu giro a chave de seta e o farol liga, ok? Mas na verdade, quando eu giro a chave de seta, eu girei ali uma informação, sai da chave de seta, vai para a central eletrônica do carro. Essa central eletrônica comanda uma caixa de relé que vai acender os faróis do carro. E ao mesmo tempo, uma informação chega para o painel, para o cluster do carro, para informar. Nesse cluster vai acender um LED para falar que os faróis estão ligados. Ok?
A função de iluminação parece uma coisa bem simples, né? Eu giro uma chave de seta e o farol acende, mas a função não é tão simples assim. A função de iluminação, por exemplo, que a gente tinha na Peugeot, ela tinha mais ou menos 800 páginas só para a função de iluminação dos carros da PSA. Então, cada página tem um documento muito cheio aqui, colocando todos os estados que a iluminação pode ter, inclusive de defeito. Por exemplo, se eu não tiver mais comunicação, isso aqui é uma comunicação de rede, entre a chave de seta e a central eletrônica do carro, o carro ele tem que entender que perdeu essa comunicação e tem que criar o pior caso. E o pior caso é deixar o farol aceso para o cliente não ter risco nenhum. Tá? Então as funções são bem complexas e é importante essa complexibilidade, ok? Para a própria segurança do carro. Hoje é meio que inadmissível o cliente estar rodando à noite e o farol apagar. Antigamente esse defeito era até tolerável pelo cliente, né? Que estava acostumado com os carros ali que não tinha eletrônica embarcada nenhum. E isso hoje em dia é um pouco inadmissível, digamos assim. Tá? E igual eu falei, o que é uma ECU? Uma ECU é uma unidade de controle eletrônica, ok? Essa unidade de controle eletrônica, ela tem que ter inteligência, ok? Para ser considerado ECU. E toda ECU, ela tem que ser alimentada. Se ela tem inteligência, eu tenho que colocar energia nessa unidade. Ela está normalmente conectada. Para ela estar conectada, eu tenho que usar cabo, eu tenho que ter uma rede de comunicação. Eu vou falar um pouco do protocolo de comunicação CAN, mas a gente tem outros protocolos, a gente tem linha, a gente tem Ethernet, tem Wi-Fi. Vou falar um pouquinho de cada um desses aqui, um pouco mais de rede CAN, ok? E ela tem que gerir seu estado. Hoje a gente não pode deixar o nosso ECU ligado o tempo todo, porque a gente tem, quando o carro está desligado, a única fonte de energia do carro é a bateria, a gente não tem mais o alternador. Se todo mundo ficar ligado o tempo todo, eu acho que muita gente, inclusive eu, sofreu nessa pandemia. Ontem mesmo tive que trocar a bateria do meu carro, porque eu não desconectei a bateria do carro. Essas ECUs, elas podem ficar acordadas ou desligadas, sem gastar nenhuma energia, ou ficar em stand-by. Ok? Aquele, de forma mais simples, aquele relógio que fica ali no mostrador do carro, ou no rádio do carro, ele está consumindo energia o tempo todo. Senão ele vai perder essa memória, ele não vai incrementar a hora, por exemplo. E isso é suficiente para descarregar o carro em 1, 2 semanas. O carro, quando sai da concessionária, a gente projeta o carro para permanecer ali com o alarme ligado até 1 mês. Mas a gente sabe que a bateria vai perdendo um pouco da sua vitalidade, né, ao longo do tempo, e se o carro ficar parado nessa pandemia, vocês vão perder a bateria. A bateria, depois de um tempo, ela não consegue ser recarregada. Ela ela tem um limite de carga e abaixo daquele limite ela não consegue ser recarregada. Isso tudo tem que ser pensado para cada um dos calculadores que a gente coloca no carro, tá? E cada calculador tem que ser, a gente tem que conseguir fazer diagnóstico e fazer atualizar o software desse calculador, ok? Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Tá tudo bem aí? A velocidade tá boa? Ou tô indo rápida? Tá ok, tranquilo. Então tá bom. Um pouco de arquitetura primária que eu falo que é a produção, distribuição e proteção da parte elétrica do carro. Não estou falando de eletrônica, estou falando de eletricidade aqui, da parte elétrica. Basicamente, a energia do carro é produzida no alternador, ela não é produzida na bateria, a bateria só armazena a energia, ok? Quem produz a energia é o alternador. Essa energia é distribuída no carro, parte dessa energia é armazenada na bateria, ok? E eu posso usar essa energia quando o meu alternador está desligado, ou seja, quando o motor está parado, ok? E essa energia é distribuída normalmente com uma caixa de fusíveis, relés ou smart power, que são saídas inteligentes ali, ok? E alguns carros mais modernos, eu tenho o que a gente chama de alternador inteligente. O que é um alternador inteligente? O alternador que eu chamo não inteligente, né? O alternador burro, ele fica ligado o tempo todo ali no motor do carro. Então, se o meu motor está ligado, a minha correia está girando aqui, certo?
meu alternador está produzindo energia o tempo todo. O alternador inteligente, ele tem uma polia que eu consigo acoplar e desacoplar aqui. Ele tem uma ECU aqui para comandar, para ligar e desligar o alternador. Mas por que eu uso isso? Por exemplo, se eu estou numa subida e eu preciso de mais potência no carro, basta eu tirar o alternador que está pesando o motor para ter um pouco mais de potência. Se eu estiver numa descida, ou seja, eu não estou injetando combustível no meu motor, por que não aproveitar parte dessa energia cinética para produzir o máximo de energia elétrica que eu conseguir? E aí eu não gasto gasolina para produzir energia elétrica, eu uso a energia cinética do carro. Isso faz com que o carro economize de 2 a 3% de gasolina, porque esse alternador ele vai produzir energia em alguns momentos que eu julgo serem melhores, ok? Mas se a minha bateria tiver com estado de carga baixo, se ela tiver com pouca carga armazenada, eu tenho que ligar mais meu alternador. Se eu estiver ligando alguns equipamentos do carro, por exemplo, farol, limpador de para-brisa, eu tenho que acionar mais o alternador. Então eu tenho que ter uma gestão de carga melhor da minha bateria. Eu tenho uma inteligência aqui ligada ao terminal da bateria para ver qual a corrente que entra e sai da bateria o tempo inteiro, para fazer essa gestão de carga. Tá? E é um sistema mais inteligente, mais complexo, mas eu tenho um custo disso, logicamente. Tá bom? De novo, qual que é a função do fusível? O fusível está aqui na caixa de fusíveis para proteger o chicote do carro. A gente faz o dimensionamento do chicote de acordo com o fusível que a gente coloca ali. Okay? É igual a fiação elétrica de uma casa. A fiação elétrica da casa não é dimensionada em função do disjuntor, para quem fez instalações elétricas, funciona da mesma forma aqui, só que o fusível não tem função de abrir em caso de sobrecarga, ok? Porventura, ele pode proteger uma sobrecarga do equipamento, por exemplo, se eu tiver um limpador de para-brisa que trave, o meu fusível, por acaso, pode proteger? Por acaso, sim, mas normalmente ele não é feito para isso, tá bom? Para ter uma ideia como que é a distribuição elétrica de um carro, ok? Olha aqui de forma... Isso aqui não é um carro tão complexo, é só um pedaço da distribuição elétrica. Basicamente eu tenho meu alternador e um chicote ligando o alternador na bateria, e esse chicote vai até algumas caixas de distribuição de energia, ok? Aqui eu tenho uma caixa de distribuição de energia maior, e cada saída aqui eu tenho um fusível, ok? Esses fusíveis, essas saídas podem alimentar outras caixas de distribuição do carro, ok? E para cada saída eu tenho que ter uma proteção para cada um dos equipamentos. Eu nunca vou ter um fio que vai sair direto da minha bateria e para alguma ECU, para ir para algum motor, ir para algum relé, sem uma proteção. Por quê? Se eu tiver um curto-circuito naquele fio, é a proteção que vai impedir que aquele fio pegue fogo, por exemplo. Ok? Isso é uma coisa muito séria que a gente tem que ter o cuidado num carro. Cada um dos itens que eu colocar no carro, eu tenho que ter uma proteção. Hoje em dia a gente está utilizando um pouco menos os fusíveis estão ficando para os itens que consomem mais energia, e a gente está usando cada vez mais o que a gente chama de Smart Power. Smart Power é uma saída inteligente. Eu tenho ali um medidor de corrente e um MOSFET, um transistor, ok? Justamente verificando, liberando, abrindo e fechando aquela saída. Se por acaso a corrente que eu tiver na saída extrapolar o limite que eu programei, aquela Smart Power vai simplesmente abrir. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, se eu tiver um farol ligado com fusível e tiver um problema no chicote, simplesmente o fusível vai abrir. E o cliente tem que trocar o fusível ou procurar uma alta elétrica para trocar o fusível, ok? Se por acaso eu tiver um problema intermitente, o meu Smart Power vai abrir, meu farol vai apagar, mas a próxima vez que eu for ligar o carro sozinho vai verificar que se aquela saída continua em curto-circuito. Se o curto-circuito parar, ele pode voltar a funcionar sozinho, sem eu procurar uma oficina para resolver aquele curto-circuito. Ok? Isso tem uma grande vantagem para o cliente. Outra grande vantagem que eu tenho para o cliente, que uma Smart Power, como ela tem a medição de corrente aqui, ela vai saber que ela está com um problema.
Então ela pode informar ali no painel do carro, ou até no rádio do carro, falando, olha, procura uma concessionária, pois o seu farol acaba de desligar. Isso eu consigo fazer só com Smart Power. Eu consigo gravar esse problema lá na memória da minha central. Então, com o computador, eu ligo ali na memória da minha central e a central vai falar para o mecânico, para a oficina, olha, esse carro já teve um curto-circuito no farol. Então, procure saber se tem alguma coisa errada ali. Ok? Vamos continuar aqui. Falando um pouco aqui da parte eletrônica, ok? A gente tem duas ideias da parte eletrônica. Tá passando aqui um carro de som aqui vendendo quase que pamonha, ou daqui a pouquinho ele passa, desculpa, tá? A gente tem uma ideia de central eletrônica centralizada e a ideia de centrais distribuídas. O que é a ideia de uma ECU central? Significa que ela vai receber um monte de entradas e vai elaborar um monte de saídas a partir dessas entradas. Ela é programável. Mas ela não consegue conversar com os outros calculadores do carro. Então, por exemplo, se eu quiser a função do sensor de estacionamento, tudo que o sensor de estacionamento fizer, ela vai ter que fazer sozinha. O sensor de estacionamento tem que entrar nela, eu tenho que ter um alto-falante na saída, eu tenho que ter um sistema de iluminação na saída, eu não tenho uma central conversando com outra central. Ok? A grande parte dos carros que a gente tinha, principalmente aqui no Brasil, até uns 5 anos atrás, eram bastante produzidos ainda, os carros mais populares, ainda trabalhavam muito com essa ideia de central única. Normalmente eu tenho uma central, só passar aqui. Normalmente eu tenho uma central ali no motor, eu tenho uma central só para o painel do carro, eu tenho uma central que chama rádio e nenhuma se comunica. Então elas são independentes no carro. Eu tenho mais de uma central no carro, mas elas são totalmente independentes. Ok? Eu não tenho uma rede de comunicação entre elas. Tem uma vantagem, a vantagem é que o sistema é mais simples, mas a grande desvantagem que, por exemplo, se o sinal de velocidade tiver que vir para o motor e tiver que ir para o meu painel, eu tenho que mandar duas informações, eu tenho que ter dois sensores ali para distribuir essa informação, cada um para um item diferente. E eu sou limitado, por exemplo, o sinal de velocidade não é tão importante para o rádio, então eu acabo não colocando o sinal de velocidade no rádio. Tá? Se eu trabalhar com uma arquitetura distribuída, eu tenho uma rede de comunicação ali no carro, significa que eu posso, uma entrada que está no meu calculador 1, ela pode ir via rede de comunicação, essa informação pode chegar no meu calculador 2, no meu calculador 4, ok? Então eu coloco a ECU o mais próximo possível, musiquinha de fundo do cara da pamonha, eu consigo colocar o calculador do carro mais próximo dos meus sensores e dos meus atuadores aqui no carro. Não dá para escutar aí, mas me desconcentra aqui. Desculpa aí, pessoal. Tá? Vamos imaginar o exemplo que eu coloquei do sensor de estacionamento. O sensor de estacionamento numa central única, eu tenho os sensores ali entrando nessa central do sensor de estacionamento, mas eu tenho que ter, por exemplo, o alto-falante acoplado na minha central do controle de estacionamento. Eu tenho que ter um painelzinho ali junto com essa central de estacionamento. Isso aqui eu consigo comprar ali numa autoelétrica por R$50, eu consigo comprar um sistema completo, mas ele tem muitos itens, ok? Isso não é necessário aqui. Eu posso ter um sensor de estacionamento aqui, a informação de distância, ali, os sensores de ultrassom chegando aqui nessa ECU número 1, e eu posso usar o meu rádio, por exemplo, para fazer o barulho. Eu posso usar o meu painel do carro para mostrar se a distância que está do obstáculo de trás. Entender o quanto que eu posso usar cada um dos itens aqui, eu não preciso ter um alto-falante em cada item aqui, eu posso usar só o rádio para fazer barulho. Eu posso usar só o mostrador do rádio para mostrar uma informação na tela ou o painel do carro.
ok? Então eu consigo, com os mesmos itens, graças à comunicação, agregar mais funções no veículo, ok? Vamos pensar aqui. Aqui eu tenho algumas informações e alguns hardwares aqui. Por exemplo, a informação da posição da chave, ela é consumida por algumas funções. Ela é consumida, o sistema de alarme consome a posição da chave, as travas elétricas precisam da informação da chave, o painel de instrumentos precisa falar precisa da informação da chave, o freio precisa saber se o cliente está com a chave ou não no contato, ok? O limpador para-brisa traseiro precisa saber se a chave está no contato. Olha quantos hardwares, quantas funções eu preciso saber se a informação está na chave. Entendeu? Então aqui eu tenho alguns hardwares ali, né, que vão mandar ou não informação para algumas funções. E aí eu posso alocar parte dessas funções em um sistema ou outro. Tá? A grande vantagem do sistema distribuído, parece que não, mas eu consigo ter muito menos cabos. E se eu tenho menos fio passando no carro, menos cabos no carro, eu vou ter menos problemas, ok? Mas lembrando que a quantidade de funções que a gente tem no carro hoje é muito maior do que a gente tinha antigamente. Então, mesmo sendo mais robusto, eu estou colocando mais funções e cada função pode ter seu nível de problema também. Tá bom? Aqui a ideia da central distribuída. Eu tenho ali, continuo tendo uma, duas, três, quatro centrais. Aqui eu coloquei uma quinta central no carro, mas agora eu tenho uma rede de comunicação entre essas centrais. E essa rede de comunicação permite eu compartilhar funções. Pensa aqui no painel do carro, ali no mostrador do carro que fica na frente do volante, quantas informações eu tenho, quantas lâmpadas se acendem, quantas informações eu tenho de computador de bordo. Algumas informações são analógicas, por exemplo, velocidade, rotação, ok? A quantidade de a quilometragem que eu tenho no carro. Pense se cada uma dessas informações eu precisasse de um fio para estar conectado. Quantos fios iam chegar ali no meu painel do carro? Com um sistema de comunicação, com uma rede de comunicação, basta eu ter 2 fios de comunicação, um sinal de energia e uma massa. Com 4 fios eu consigo colocar a informação que eu quiser no meu painel. A mesma coisa o rádio, por exemplo. O rádio não precisa do sinal de velocidade, correto? O rádio não precisa saber a velocidade que eu estou. Mas se o sinal de velocidade estiver disponível para o meu rádio, eu posso, eu tenho um custo de programação, mas o custo de hardware é zero, eu posso aumentar um pouquinho o volume do meu rádio se o meu carro aumentar a velocidade, para, numa rodovia, por exemplo, compensar o ruído que eu tenho externo do carro. Normalmente, quando a gente entra numa rodovia, a gente aumenta um pouquinho o volume do rádio para compensar o barulho externo. Isso pode ser feito de forma automática, porque as informações estão aqui na rede. Olha aqui uma rede de comunicação com um carro com 47 calculadores. Está desfocado aqui de propósito, tá bom? Mas é só para ter uma ideia aqui. Olha aqui, eu tenho uma rede de comunicação, que são essas linhas aqui. Eu tenho mais uma rede de comunicação no azul mais claro. Eu tenho mais uma, duas, 3 redes de comunicação aqui. Eu tenho mais 2 redes aqui. E alguns calculadores têm uma rede intercalculadora ainda, ok? Que a gente chama de passarela aqui. Isso aqui é um carro com 47 calculadores. A gente falou que um carro de luxo pode chegar a ter mais de 100 calculadores. Pensa o quão complexa vai ser a rede de comunicação, ok? Um dos protocolos de comunicação para o carro que a gente mais utiliza hoje é o protocolo CAN, ok? O protocolo CAN é um barramento com 2 fios, ok? Os 2 fios mandam uma informação binária, manda zeros e uns ali, né? Com níveis de tensão alto e nível de tensão menos alto, né? Aqui eu tenho um fio mandando, vamos pensar que eu tenho aqui 2 volts. Um fio manda 2 para o estado recessivo
e 3,5 para o estado dominante. O outro fio manda 2 para o estado recessivo e 1,5 para o estado dominante. Se a diferença do sinal for 0, eu tenho um bit recessivo, eu tenho um 0 aqui. Se a diferença de sinal tiver um valor de 2 volts, eu tenho um bit dominante. Então, com esses zeros e uns aqui, eu consigo enviar a informação que eu quiser no carro. Ok? Eu posso enviar que um LED deve estar apagado ou um LED está aceso. Eu posso enviar que o carro está funcionando normalmente ou que o meu airbag foi acionado, por exemplo. Ok? O protocolo CAN funciona com um conceito multimestre, ou seja, todo mundo manda informações ao mesmo tempo na rede e as informações que forem mais prioritárias vão ter prioridade no envio, ok? Por exemplo, uma informação que vem do meu airbag, que está tendo um acidente no carro, é uma informação super prioritária. Então, ela vai ser enviada primeiro que informações que são menos prioritárias, que, por exemplo, a pessoa aumentou o volume do rádio, por exemplo. Ok? Então, com essa regra de prioridade, com essa hierarquia de endereços, eu consigo mandar informações de forma prioritária na minha rede. A taxa de transferência no carro, numa rede CAN, ela tem uma limitação ali de distância, mas normalmente as redes têm menos de 40 metros, então eu consigo mandar até 1 megabit por segundo, ok? 1 mega não parece tanto quando a gente está falando de internet, que nossa internet, a gente está falando de 100 megas aqui, minha internet 100 mega eu estava reclamando, mas 1 megabit é muito alta a velocidade, principalmente uma rede que tem que ser confiável no carro, ok? O fato de eu usar 2 fios e não só um para a rede é justamente para ter essa redundância. Se eu, por acaso, cortar um desses 2 fios, a informação continua sendo levada. Eu vou ter uma mensagem de erro ali no carro, mas eu consigo transmitir a informação. Se eu colocar um dos 2 fios em curto-circuito, eu consigo ter informação. Se eu colocar os 2 fios em curto-circuito, o protocolo é tão robusto que ele continua mandando a informação. Se eu colocar os 2 fios em curto-circuito, um dos fios para de tentar enviar a informação e a informação é enviada igual nos 2 fios. Então eu consigo ter a informação sendo transmitida. A informação basicamente era só cortada se eu cortar os 2 fios do carro. Ok? E eu tenho que ter essa redundância. Além da parte física, o protocolo eu posso ter ali até 532 milhões de endereços diferentes, e cada endereço eu posso colocar até 64 bits, ok? 64 bits é muita informação, ok? 64 bits é 2 elevado a 64 informações, ok? Para quem não conhece aqui. Além do identificador, eu tenho como se fosse um código de barra ali, um comparador para verificar se as informações que eu estou enviando aqui, elas estão batendo com o que eu deveria enviar. E além disso, depois que eu mando a informação na rede CAN, eu tenho um bit que todo mundo que recebe aquela informação fala que recebeu. Então o protocolo ele é bem robusto, não só pela parte física, mas pela parte de concepção aqui. Tá? Aqui eu só tenho um exemplo aqui, por exemplo, nosso painel de instrumentos, eu tenho uma rede de alta velocidade, ok? Está ligado o controlador do motor, está ligado o ABS. Do outro lado da rede, eu coloquei uma rede de baixa velocidade aqui, que eu coloquei uma central de travas, coloquei o ar-condicionado, coloquei uma central de vidro elétrico, e eu tenho uma rede de comunicação com 2 fios. No final dessa rede, eu sempre coloco um resistor, para evitar ressonância do sinal aqui. Tá? De forma bem simples, nada mais é que um controlador programável. Eu posso ter um PIC, eu posso ter um Arduino aqui. Há mais ou menos um ano, um grupo de TCC da automação fez um projeto bem legal usando o Arduino e recebendo informação da rede CAN, enviando informação para a rede CAN. Inclusive, eu usei meu carro para testar isso aqui junto com essa equipe. E a hora que o carro enviava para o nosso Arduino que o carro teve um acidente, que o airbag abriu, né? O pessoal enviava uma mensagem SMS para um número conhecido, fazia uma ligação de emergência, ok? E enviava isso tudo para a plataforma do carro, ok? Então a gente
funcionou bem esse protótipo aqui. É muito parecido com o que é vendido pela GM aí. Os alunos ali em um semestre fez um produto que a GM está comercializando por aí. Tá? GM, a Chevrolet. Para ter uma ideia melhor ainda, o que eu tenho no carro? É isso aqui, é um sinal elétrico que fica subindo e descendo com o tempo. Isso aqui é um pedacinho da rede CAN, inclusive que tem o ACK, que é onde que todo mundo falou que recebeu aquela informação. Eu tenho um endereço, a cada milissegundo ali, né? Um calculador do carro inventa de enviar uma informação. Eu tenho algumas informações, esse carro tem duas redes, tem uma rede de alta velocidade no canal 1, uma rede de baixa velocidade em outro canal, e eu coloquei um espião no carro, o computador está vendo isso aqui que está circulando no carro, que pega o endereço, quando a mensagem foi enviada, o endereço da mensagem e a informação que eu tenho ali. Isso aqui está em hexa, né? Vai de 1, 2, 3, 4 até 10, A, B, C, D, E, F, ok? E eu consigo, cada letrinha dessa aqui tem 16 posições, digamos assim, 16 bits. Então eu tenho aqui o conjunto de 64 bits da informação, ok? Cada posição aqui, cada bit, eu posso ter uma informação diferente, ok? Por exemplo, eu posso ter uma informação ali que, a hora que eu traduzo, o meu programa consegue traduzir a informação, né, porque eu programei o programa para traduzir esses zeros e uns aqui. Aqui eu tenho o sinal do freio, eu estou pisando no freio quando esse sinal está subindo. Aqui eu tenho a velocidade do carro. Acelerei o carro, pisei no freio, a velocidade diminuiu. Acelerei de novo, pisei no freio, a velocidade diminuiu. Se minha desaceleração, aqui eu tenho aceleração, pisei no freio, meu carro desacelera, pisei no freio, meu carro desacelera. Se a minha desaceleração for muito grande, ele pode simplesmente ligar o alerta do carro, o pisca do carro. Se eu estiver andando na rodovia, ali com 80 km por hora, pisei de uma vez no freio, meu carro vai diminuir a velocidade e vai ligar o alerta do carro para alertar a pessoa de trás que eu pisei muito forte no freio do carro, para ele desacelerar o carro dele, para evitar algum tipo de acidente. Isso aqui é, por exemplo, o tempo que eu demorei entre pisar no freio e o carro ligar o alerta que eu estou medindo aqui com esse software. Tá bom? Isso tudo aqui acontece o tempo inteiro no carro. Olha quantas informações circularam nesse carro. Esse carro nem tem tantos ECUs em 40 milissegundos. Isso aqui tudo aconteceu em 40 milissegundos. É muita informação que circulou no carro. Mas o protocolo CAN, ele é excelente, mas ele tem uma limitação. Eu consigo enviar numa mesma rede só 1 megabit por segundo. No carro mais moderno, apesar de eu ter ali 10, 15 redes no carro, isso aqui pode ser pouco, porque a quantidade de informações que eu preciso ter num carro moderno hoje é muito grande. Então eu começo a utilizar protocolos FlexRay, que é bem parecido com o protocolo CAN. A gente começa a trabalhar com Ethernet. Então eu tenho um cabo de rede passando no carro com informação no protocolo Ethernet. E eu penso até utilizar um padrão USB para algumas informações, principalmente para atualização de software no carro, que demora muito tempo. Na linha de produção, por exemplo, para vamos fazer o upgrade do carro, atualizar todos os softwares do carro depois de montar ele, eu tenho menos de 2 minutos hoje numa linha de montagem. Então, em 2 minutos, eu tenho que fazer toda a atualização que eu precise. Então, os softwares do carro têm que vir já programados e a gente faz a atualização só de um pedacinho de software de cada calculador, ok? Mas esse tempo está sendo cada vez aumentado. Então, eles começam a estudar outros protocolos de rede para fazer a atualização do carro, para mandar informações, para mandar informação para uma nuvem de dados, ok? Só me chamem a atenção aí da hora depois, porque o relógio aqui tava apagado, acho que é 3h16 agora. Aqui eu começo a falar de carro, eu me empolgo um pouco. Tá? Aqui é como é feito a concepção do carro.
ok? Um problema que eu tenho da arquitetura concentrada, que eu, por exemplo, eu faço um calculador, por exemplo, para um Volkswagen Gol. Eu tenho que fazer um hardware só para o Gol. Eu tenho que fazer um software específico só para o Gol, ok? Só para aquele carro específico. Isso significa que eu tenho uma equipe de desenvolvimento que está fazendo só um software só para aquele carro, ok? Isso é bom? Sim e não. É um pouco mais barato do ponto de vista de hardware, se eu precisar fabricar em massa, mas do ponto de vista de desenvolvimento, eu gasto muito tempo com um carro só. O que as empresas estão fazendo agora é fabricando pacotes de software que são transversais para todos os carros. O que isso significa? Que se eu tiver a mesma linguagem de comunicação entre dois calculadores, um fabricante, por exemplo, de ABS, consegue fabricar o mesmo hardware de ABS e vender para a Fiat, vender para a Volkswagen, vender para a Peugeot, vender para a Nissan, vender o mesmo hardware e até mesmo o mesmo software para diversas montadoras. E com uma pequena adaptação, você consegue utilizar aquilo naquela montadora. Significa que o cara do ABS, ele consegue produzir uma peça única para todo mundo. Significa que aquela peça vai ficar mais barata. Significa que aquela peça vai ser mais confiável, porque ele vai conseguir testar mais vezes aquela peça. Ok? E todas as montadoras passaram a usar protocolos de comunicação e protocolos até de software bem parecidos, para justamente facilitar que uma peça utilizada por um determinado veículo possa ser utilizada por outros veículos também. Para reduzir o tempo que eu preciso para programar uma peça. Ok? Igual um sistema operacional. Ele nunca vai ser começado do zero, ele sempre vai ter um ponto de partida. E eu tenho uma evolução daquela peça. Eu tenho a peça versão 1, versão 2, versão 2.1, 2.2, versão 3. Ok? São upgrades que eu vou ter a nível de software e hardware, mas que podem ser compatíveis e transversais para todo mundo. Todo carro aqui no mundo, praticamente, inclusive no Brasil, tem um padrão OBD. O que é esse OBD? O que a gente fala, o scanner que o pessoal da concessionária ou da montadora, ou até de alguma oficina liga no carro, para esse scanner funcionar, ela tem uma tomada. Essa tomada a gente chama de tomada OBD. É um padrão mundial. O Brasil adotou o padrão OBD BR2, mas é uma OBD com pequenas diferenças aí, ok? E serve para a gente ligar equipamentos no carro, para fazer scanner, para ver se os calculadores têm algum defeito, para fazer atualização de software, ok? Tem gente que usa isso aí para o mal, né? Para tirar as limitações de velocidade, de aceleração, de potência do motor, ok? Mas normalmente, por que existe um padrão? Além de facilitar que esse equipamento pode se comunicar com qualquer montadora, os fabricantes têm essa possibilidade, a ideia é que a polícia possa parar o seu carro, conectar um equipamento no seu carro e verificar se você está andando na velocidade correta, se seu carro tem algum problema que impeça você circular, se seu airbag, por exemplo, foi disparado ou não, se está com a manutenção em dia. Então você pode separar de uma fiscalização ou mesmo numa inspeção e a autoridade de trânsito está conectando isso aqui. Okay? Hoje, ainda no Brasil, não está sendo utilizado, mas todos os carros que estão vendidos hoje têm essa predisposição. O governo, simplesmente com uma assinatura ali, né, com um toque de caneta, pode simplesmente impor isso e os carros já estão preparados para isso já. Tá bom? Ela tem um padrão, essa tomada OBD, onde que eu tenho rede de comunicação, eu tenho 12 volts, eu tenho massa ali, tem alguns padrões que eu tenho aqui. O que está em preto aqui é obrigado a ter em qualquer tomada OBD. Então a gente compra uma dongle aqui, eu tenho uma aqui que eu comprei da China por, sei lá, $2 que eu paguei nesse negócio aqui, e isso aqui tem até comunicação Bluetooth, eu consigo ver no celular algumas informações que são básicas, que estão no mesmo endereço, por exemplo, velocidade, rotação do carro, ler alguns defeitos do carro,
sem precisar ir na concessionária e pagar 400, 500 reais só para a concessionária estar ligando isso aqui no carro. Hoje em dia isso está muito popular já. Inclusive eu tenho um aplicativo que funciona com isso aqui conectado no meu celular. Chicote. Quando eu fui trabalhar na montadora, o pessoal falava chicote, eu custei a entender o que era chicote, né? Chicote é aquele negócio que a gente usa para bater em alguma coisa, né? O chicote nada mais é que a fiação do carro. Então, tudo que tem fio no carro é o chicote. Aqui eu tenho alguns chicotes. Cada chicote desse aqui não é um fio, e sim um grupo de fios que está indo num determinado caminho, ok? Pensa como se eu tivesse aqui colorido os eletrodutos. E dentro de cada eletroduto desse eu passo um monte de fios, ok? É assim que funciona o chicote do carro. Eu tenho empresas aqui que são especializadas só em fazer chicote do carro, ok? São ligar esses fios, colocar os conectores, passar uma fita enrolando cada um desses fios, e aí isso tudo chega pronto na montadora, e eles só colocam no lugar com as fixações para isso aqui não mexer no carro. Tá? Um carro moderno, eu posso ter mais ou menos uns 1000 condutores, 1000 fios passando aqui dentro desses eletrodutos, ok? Mais ou menos uns 200 conectores, e um carro moderno, mas não tão moderno, normalmente mais ou menos uns 50 quilos de chicote, que é bastante peso, ok? Falaram que os carros elétricos a gente está chegando quase a 200 quilos de chicote. Eu achei um pouco exagerado, mas não coloquei essa informação aqui ainda. Tá? Vamos falar um pouco de funções do carro. Não funções desligar um farol, ligar um ar-condicionado, isso acho que todo mundo tem uma ideia. Vou falar de algumas funções um pouco mais modernas aqui. Tá? Start and stop, ou stop and start. Stop and start não é aquele botão para ligar e desligar o carro. Tem muita gente que fala que aquilo é start e stop, mas enfim. A função stop start que eu estou falando aqui é desligar o carro em algumas condições. Por exemplo, cheguei com o carro parado no semáforo, ele está consumindo gasolina, correto? O sistema stop and start, quando o carro tem, quando o carro, eu chego num semáforo, o semáforo está fechado, eu paro o carro, o motor do carro desliga sozinho. Enquanto meu pé estiver no freio, meu carro está desligado, só o motor do carro, né? O rádio, tudo mais, o painel do carro está tudo ligado, mas o motor que está consumindo gasolina fica desligado. O semáforo passou para verde, eu tirei o pé do freio, meu carro automaticamente religa, e a hora que eu pisar no acelerador, ele vai sair da posição dele ali. Ok? Isso ajuda a economizar combustível no carro. E combustível, eles falam que é emissão de CO2. Ajuda a reduzir a emissão de CO2 do carro. Eu tenho um monte de lei para tentar reduzir a emissão de CO2 e, consequentemente, o consumo do carro. Esse sistema aqui vem para ajudar isso aqui. Aqui no Brasil, acho que o carro mais popular que a gente tem esse sisteminha foi aquele Uno, o Fiat Uno. Já veio para o Brasil com o sistema Stop and Start. A gente tem carros mais caros aí que utilizam o sistema Stop and Start. E isso aqui vem cada vez mais ficando mais popular. Logicamente, eu tenho que ter um sistema de bateria um pouco melhor. Eu tenho uma bateria que chama EFB, que custa um pouco mais que essa bateria mais simples que a gente tem. Eu tenho que ter um sistema de partida que aguente dar mais partidas do que o carro comum, ok? Mas ajuda a economizar até uns 5% de combustível ali, principalmente para quem anda muito com carro na cidade. Carro híbrido, alguém já ouviu falar de carro híbrido aí? Fala no chat, por favor. Carro híbrido, beleza. Para quem nunca ouviu falar em carro híbrido, isso aqui ficou bem popular. Aqui a gente tem um Prius da Toyota. Foi um dos primeiros carros híbridos do mundo. E eu acredito que o Toyota Prius foi o mais vendido no mundo até hoje como carro híbrido. O carro híbrido ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. O que o motor a combustão faz? Ele está ligado nas rodas do carro e é um carro comum, ok? Só que além do motor a combustão, eu tenho um motor elétrico ligado no eixo desse motor a combustão.
O que que isso aqui, como isso aqui ajuda? O meu motor a combustão, a gente tem um rendimento mais ou menos ali de uns 27%, às vezes até um pouco menos. Um motor a combustão, ele tem um rendimento muito baixo, ok? Não vem ao caso aqui, mas quando a gente estuda os ciclos ali, o ciclo Otto principalmente, os ciclos de queima de combustível, os motores térmicos têm um rendimento muito baixo. E quando o motor térmico fica funcionando em diversas rotações, para cada rotação do carro, eu tenho um rendimento diferente ali no carro, ok? Significa que o rendimento ali no motor, se eu tiver só o motor a combustão ligado nas rodas do carro, normalmente não é um rendimento otimizado. Com um carro híbrido, eu tenho um motor a combustão e um motor elétrico. Eu faço o meu motor a combustão funcionar o mais próximo possível do melhor rendimento que eu queira, ok? Ali mais ou menos com uma rotação constante, com uma potência constante, e jogando energia para as rodas do carro. Se por acaso meu carro estiver numa subida, vamos começar com a subida, o meu motor elétrico funciona como um motor ajudando a empurrar o carro para frente, fornecendo energia para as rodas do carro. Se o meu carro estiver numa descida, por exemplo, e eu tiver com o pedal sem acelerar, né, sem acelerar meu carro, a energia cinética que meu carro tá tendo vai ser absorvida pelo meu motor elétrico. Meu motor passa a funcionar como um gerador, jogando energia para as baterias do carro, e essa energia pode ser usada quando o carro estiver numa subida, por exemplo. Em resumo, o meu motor a combustão vai tentar funcionar sempre próximo ao melhor rendimento possível, e o meu motor elétrico vai funcionar ora como motor, a minha máquina elétrica vai funcionar ora como motor, ora como um gerador, para minimizar, sempre otimizar o consumo do carro. Isso faz com que um Toyota Prius, agora isso está sendo vendido no Corolla aqui no Brasil, né? E tem diversas outras montadoras que já vendem o sistema híbrido aqui no Brasil, faz com que um carro desse aqui faça 22 quilômetros com litro de gasolina na cidade, por exemplo. Lembra do sisteminha que eu falei agora há pouco, do stop and start? Isso aqui é um stop and start avançado. Em vez de ter uma bateria, aqui eu tenho uma bateria de porte médio, que eu consigo rodar, se eu tiver no modo elétrico, né, até uns 4 quilômetros só com o motor elétrico ligado e deixar o motor a combustão totalmente desligado, ok? Eu tenho já uma pequena autonomia do motor elétrico aqui. Isso permite com que eu rode ali dentro da cidade, faça médias de 22, 23 quilômetros com litro de gasolina. Na rodovia, normalmente um carro a combustão ele é mais econômico na rodovia. Na rodovia, um carro híbrido ele é menos econômico. Esse carro aqui deve fazer uns 17, 18 quilômetros com litro na rodovia e 22 na cidade. Justamente porque na rodovia eu tenho um gasto maior com a aerodinâmica do carro. Em velocidades maiores, o vento tende a segurar mais o carro aqui. Tá bom? Entendeu essa questão de regeneração de energia? A energia que eu estou jogando fora, quando eu estou freando o carro, quem vai frear o carro vai ser o meu motor elétrico. Toda vez que eu pisar no meu freio, eu vou ligar o máximo do meu motor para funcionar como gerador, e o meu gerador vai acumular essa energia da bateria. Eu não vou jogar fora energia no freio do carro. Ok? Isso aqui é um veículo híbrido. Uma tecnologia que eu acho mais interessante um pouco é o híbrido com plug-in. O que é o plug-in? O plug-in eu consigo ligar meu carro numa tomada. O veículo híbrido que eu falei agora, ele não tem tomada nenhuma. A única coisa que eu coloco de energia no carro é o combustível, normalmente a gasolina que eu coloco no tanque. Ok? O veículo plug-in, eu já consigo carregar meu carro na tomada. Então ele tem uma bateria muito maior e eu consigo ligar o meu carro na tomada e carregar o meu carro como se fosse um celular. Ok? Então eu chego à noite ali, deixo meu carro carregando, de manhã minha bateria está carregada e eu consigo andar só no modo elétrico, em vez de 4 quilômetros, eu já consigo rodar mais ou menos uns 60 quilômetros só no modo elétrico, sem gastar nenhuma gota de combustível. Ok? Com uma potência um pouco reduzida,
ok? Mas eu consigo rodar até 60 quilômetros no modo puramente elétrico. Ele tem um motor a combustão, funciona como o veículo híbrido que eu falei. Eu tenho um motor a combustão, um motor elétrico, que funciona também como gerador, igual o veículo híbrido que eu falei agora há pouco. Mas além disso, eu tenho uma bateria grande aqui, que me dá uma boa autonomia. Então, no dia a dia, as pessoas normalmente se deslocam menos de 60 quilômetros por dia. Eu poderia usar meu carro 100% elétrico e quando eu for fazer uma viagem longa, depois dos 60 quilômetros puramente elétrico, meu motor a combustão começa a funcionar e eu tenho um carro híbrido que já funciona com uma eficiência de uns 22 quilômetros, desculpa, uns quase 20 quilômetros por litro de gasolina na estrada. Isso aqui é muito bom, porque vocês falam, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a eletricidade é mais ou menos 5 vezes mais barata que a gasolina por quilômetro rodado. Então, se eu gasto ali R$ 200 para fazer um trajeto, eu vou gastar só R$ 40 para fazer esse mesmo trajeto, ok? Eu vou gastar 5 vezes menos dinheiro para fazer o mesmo percurso, ok? Isso aqui é uma grande vantagem para o veículo elétrico, porque o veículo plug-in me dá uma autonomia, ok, para um veículo como veículo elétrico, e eu posso rodar com veículo a combustão o tempo que eu precisar. Mas qual que é a desvantagem do veículo plug-in? Primeiro que eu tenho, assim como o veículo híbrido, eu tenho dois motores para dar manutenção. Eu tenho um motor elétrico, eu tenho as baterias, e eu tenho um motor a combustão, que normalmente eu encontro em qualquer carro hoje em dia. Então a manutenção desse tipo de carro pode ser um pouco mais complexa, ok? E as baterias, como toda bateria, tem um tempo de vida, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, tá? Um outro tipo de tecnologia que eu tenho é o veículo 100% elétrico. Aqui eu não tenho mais um motor a combustão, aqui eu só tenho um motor elétrico e um conjunto de baterias. Aqui o conjunto de baterias é bem maior, ele tem uma autonomia que varia entre os carros mais básicos, de 150, chegando já a 600 quilômetros de autonomia, ok? E eu posso andar, vamos pensar num carro com 600 quilômetros de autonomia, eu posso andar até essa quilometragem só com a energia que está armazenada nas baterias, ok? Qual que é o problema do carro 100% elétrico? O carro 100% elétrico ele tem um conjunto de baterias muito grande. E esse conjunto de baterias, ela tem a densidade de energia que eu consigo colocar na bateria não é tão elevado ainda, ok? Eu tenho ali mais aqui eu coloquei 200, mas isso aqui está errado. Eu posso ter um conjunto de bateria que pode chegar até 800 quilos no carro. Então, um carro que teria mais ou menos 1 tonelada, se fosse a combustão, a hora que eu passo ele para o sistema elétrico, ele vai pesar mais ou mais de 2 toneladas. Então, um carro pequeno ele vai ser muito pesado. E o peso vai trazer problema que eu gasto mais energia para deslocar aquele peso. Então, por isso que não adianta ter carros muito grandes, porque se eu tentar aumentar muito essa autonomia, vou aumentar mais o peso do carro. E aumentando o peso, eu diminuo a autonomia, ok? Hoje em dia, um grande problema das baterias é que ela tem uma vida útil, ok? Estudos estão sendo feitos para aumentar a vida útil da bateria e diminuir o valor dessas baterias, ok? Mas vamos ver o que a gente vai ter. Eu acredito que isso aqui, com a tecnologia que está sendo desenvolvida, principalmente baterias, vai ter uma redução do custo e um aumento da vida útil dessas baterias. E o carro elétrico vai se popularizar. Um outro problema que eu tenho no carro elétrico é o tempo que eu gasto para carregar minha bateria. Hoje em dia, o celular você coloca na tomada, em 15 minutos ele está carregado. Para bateria, se eu usar uma tomada residencial, eu tenho que deixar ali 4, 5, 6 horas para o meu carro conseguir ficar ali com 80% de carga. Se eu tiver numa estação de carga rápida, ou seja, num posto de carregamento de carro elétrico, né, numa devida estação, eles estão trabalhando para carregar 80% da carga entre 1 e 2 horas, ok? Baseado no que a gente chega no posto em 5 minutos, nosso tanque está cheio, é muito tempo ainda, tá bom? Mas eu acho que isso aqui vai melhorar. Show? Alguma dúvida sobre carro híbrido, elétrico?
Eu falei só uma noção bem rápida, ok? Vamos falar de algumas outras tecnologias aqui. Uma tecnologia bem legal que a gente tem hoje em dia, eu acho que a indústria está investindo com razão nisso aqui, são funções ADAS. ADAS é Advanced Drive Assistance Systems. É um sistema de ajuda à condução do veículo, ok? Significa ajudar o motorista a dirigir. Hoje eu falo que o maior risco que a gente tem no carro é o motorista. O motorista, ele, como ser humano, né, que somos, a gente perde a atenção, a gente vira para conversar com o colega do lado, depois de dirigir 3, 4 horas, consequentemente a gente fica menos alerta no trânsito, a gente pode não, se Deus quiser, a gente vai ficar velho e a nossa atenção, nosso corpo humano, infelizmente ele se desgasta, nossa atenção vai ser diminuída, nossa visão acaba sendo diminuída, ok? E aí vem a tecnologia para tentar minimizar o aspecto humano na condução dos carros, ok? A gente tem sistemas bem simples que hoje já estão populares, né? Com R$ 50 a gente já compra um sensor de estacionamento em qualquer loja e coloca 4 sensores de estacionamento aqui para fazer barulho e me ajudar a manobrar. Por R$ 5 eu consigo colocar uma câmera de ré ali no carro, se meu carro já tiver um DVD ou algum multimídia, ok? Isso já é muito popular e faz parte das funções ADAS. Mas vamos um pouco mais à frente aqui. Se eu colocar sensores de ultrassom em todo na frente e atrás do carro, esses sensores podem ajudar a gente em funções de radar. Se alguma coisa se aproximar, eu posso ter um alerta. Então, eu tenho um sensor de estacionamento na frente, um sensor de estacionamento atrás. Esse sensor de estacionamento atrás aqui, se estiver vindo um carro no meu ponto cego, eu posso ligar um LED junto do meu retrovisor para avisar que eu tenho um carro no meu ponto cego, ok? São funções que eu consigo ter com sensores de ultrassom que normalmente eu já tenho no carro. Além disso, a gente está colocando um radar na parte frontal do carro hoje. Vários carros já têm isso aqui já e sendo vendidos. Ford tem o seu, a Volkswagen tem o seu, a Peugeot tem o seu. Todo mundo tem um sistema muito parecido hoje em dia. É um radar, o sensor de estacionamento é um radar também de ultrassom, mas de uma intensidade baixa, que é um radar de alta intensidade, parecido com o radar que a gente tem em submarino, que fica mandando ondas aqui para frente. Se eu tiver um objeto aqui à frente, essa onda vai bater no objeto e retornar para o nosso radar, ok? Então, esse radar sabe a distância que está do objeto da frente. Se o carro estiver se aproximando muito desse objeto à frente, e o carro entender que tem um risco de colisão, o meu carro pode simplesmente frear de forma automática. Ok? Eu posso setar hoje em dia uma velocidade no carro. Por exemplo, estou no meu carro, eu coloco um regulador de velocidade a 100 km por hora, igual está aqui na placa. Meu carro fica acelerando a 100 km por hora. O meu carro, se não tiver o radar, pode frear? Não, não pode. Ele está cego, ele está andando 100 km por hora. Se tiver um obstáculo, um carro andando mais devagar na frente, o carro que eu tenho hoje vai simplesmente bater. Mas se eu tiver essa tecnologia de radar, ele pode desacelerar meu carro e até frear o carro, até parar o carro que eu estou conduzindo aqui. Mas a tecnologia tem seu risco, né? E se esse radar falhar, será que meu carro vai bater? Para isso, trabalhando em conjunto, eles colocam uma câmera aqui no para-brisa do carro. Todas as montadoras estão fazendo exatamente da mesma forma. Um radar aqui e uma câmera no para-brisa. Por que eu coloco essa câmera se o meu radar tem uma certa visão do objeto da frente? Para ter uma redundância. Isso aqui fica vendo se tem um objeto, isso aqui fica vendo se tem um objeto. Se os dois falarem que tem um objeto, meu carro tem certeza, olha, tem um objeto mesmo, vou frear meu carro porque eu tenho um objeto na frente. Se os dois não estiverem vendo nada, não existe nada.
E qual que é o problema aqui? Se um estiver vendo e o outro não estiver vendo, meu carro vai dar um alerta. Olha, eu não sei o que tem na frente. Motorista, pega de novo a direção do carro, eu vou desativar meus sensores ou, no pior dos casos, vou frear o carro. O cliente pode simplesmente pegar o carro aqui depois de um alerta, ok? Eu tenho que ter essa redundância para o meu sistema funcionar bem, ok? Outros itens que eu acho legal, direção elétrica ativa. Direção elétrica ajuda só eu fazer menos força na hora de virar o carro, né? Se o carro, e dependendo da velocidade, ela vai ficando mais rígida, dando um conforto. A direção elétrica ativa consegue virar o carro. Por exemplo, a minha câmera está filmando e está vendo a faixa que eu tenho aqui a faixa que está pintada na rodovia. Se por acaso o meu carro for saindo dessa faixa, a câmera do carro está vendo a faixa, está falando, meu carro está saindo da faixa. Eu posso colocar um alerta para o motorista. Eu não dei seta e meu carro está saindo da faixa. Olha, faz um bip, vibra o banco do carro para alertar o motorista que o carro está saindo da faixa. Ok? Uma direção ativa pode simplesmente corrigir a trajetória e manter o carro no meio da faixa. Ok? Tinha um colega que eu viajava com ele, ele ficava o tempo inteiro andando em cima da faixa. Acho que chegava na cidade que a gente ia, a roda estava até branca, de só andar em cima da faixa. Isso ia ser evitado com uma direção elétrica ativa, esse sisteminha aqui. Isso não é o carro do futuro, isso já existe. Tem diversos carros que já fazem isso. Logicamente, tem um preço para fazer isso, tá bom? Carros ali na faixa de 130, 140 mil já disponibilizam esse tipo de função já. Ok? E isso abre uma porta com o mesmo hardware, a mesma câmera aqui, ele pode verificar as placas que estão na rodovia, pode ver se tem um pedestre passando na frente do seu carro. Com o freio inteligente, você pode frear o carro, você pode desviar o carro. O que a função ADAS está fazendo? Uma direção cada vez mais autônoma, ok? Significa que o carro vai cada vez mais tomar atitudes para ajudar o motorista a ter cada vez menos acidentes. Ok? A gente tem o carro desde manobrando sozinho para entrar numa vaga de estacionamento, a gente tem as funções de conforto, limitação de velocidade, frenagem automática, ok? E a gente entende que, num determinado momento, os carros vão sim dirigir sozinho, ok? Aqui está um horizonte aqui de desenvolvimento. A gente já está nessa questão do carro frear sozinho, mas sempre mantendo ainda, a maior parte das montadoras, mantendo a mão no volante. O segundo estágio que algumas montadoras já estão, não são todas, vendendo para o cliente, né? Protótipos todas têm, né? Mas vendendo para o cliente seria o hands-off. A hand é mão, né? Eu desligar minhas mãos significa que eu não preciso mais segurar no meu volante. O meu carro ele vira sozinho, ele tem uma direção semi-autônoma, ok? Ele fica enxergando tudo que está ali na frente do carro. Se em alguma determinada situação o meu carro não souber o que vai fazer, ele dá um apito, ele dá uma mensagem para o cliente e o cliente pega o controle do carro, ok? Ou o cliente tem que ficar olhando para a rodovia, o carro vai tentar dirigir de forma autônoma só, ok? Isso aqui na rodovia, em cidade, ok? Uma terceira fase, nenhuma montadora ainda lançou nenhum produto ainda, mas a gente entende que elas estão muito perto disso acontecer. Eu já vi protótipos funcionando disso aqui, e é bem interessante, que é o eyes off, ou seja, olhos desligados. O que é o olho desligado? Eu não preciso estar olhando mais para a rodovia. Eu posso virar minha cabeça para falar com o passageiro, eu posso ver um filme enquanto o meu carro está fazendo a direção para mim, ok? O que eu chamo de chofer de trânsito, um chofer automático. Eu posso ler um livro enquanto meu carro está dirigindo, mas eu não posso dormir aqui. O meu carro ele pode sim ter uma situação que ele não prevê, que ele não sabe o que fazer, e ele vai me entregar a direção do carro em alguns segundos. Ok? O quarto nível, que a gente não tem data ainda para acontecer, seria o mind off, eu desligar minha mente.
Desligar minha mente significa simplesmente eu posso dormir durante a viagem. Aqui eu não posso dormir porque ainda tem algumas situações que eu não consigo prever, ok? E não existe nada que a gente possa criar que vai garantir que o cliente acorde, né? Tem gente que a gente pode jogar um balde de água gelada em cima dela, que ela vai virar para o lado e continuar dormindo. Então, como a gente não consegue garantir que o cliente vai acordar, esse estágio aqui está um pouco mais longe ainda, para a realidade que a gente tem hoje. A gente vai mudar isso aqui ainda. Tá? Mas a gente entende que o cliente ele vai poder viajar, fazer longas viagens, sem precisar encostar a mão no volante, isso bem em breve, ok? Para isso aqui acontecer, eu tenho inclusive uma câmera me filmando e vendo a posição dos meus olhos, para entender se eu estou olhando para a rodovia ou não. Desse aqui no hands-off, se eu virar para conversar com o passageiro, se eu for ler um livro na minha frente e parar de olhar para a rodovia, ele vai falar, olha, você está numa condução perigosa, assuma de novo o volante. Tá? De novo, até o nível 2 já existe, ok? O que eu tenho em preocupação aqui, que são funções bem complexas, ok. Mas as grandes montadoras, na maioria, estão tomando bastante cuidado. O que são os cuidados? Mesmo tendo protótipos já nesse nível 3, elas vão lançando função por função para os clientes e tendo retorno e corrigindo os pequenos defeitos que eles têm numa função. Lança uma função, faz uma atualização, lança outra função, faz uma atualização e vai lançando aos poucos. Algumas montadoras tentam lançar um pacote muito grande de função. A Tesla, nos Estados Unidos, por exemplo, lançou um veículo autônomo de maneira muito rápida em relação aos grandes fabricantes de automóveis. E a gente já teve uma série de problemas e gente que acabou tendo acidente grave por conta que os carros não conseguiram prever tudo o que ia acontecer. A gente vê casos de direção autônoma que o carro simplesmente bateu num caminhão que estava tombado no meio da rodovia. O sistema não viu aquele caminhão e bateu. Pode acontecer com uma pessoa bater? Pode, mas aquilo ali o sistema deveria ter uma previsão maior. Em resumo, a gente está evoluindo, eu acho que bem em breve a gente vai ter carros cada vez mais seguros e mais autônomos, ok? Se alguém tiver comentário, vai falando aí no chat, perguntas, que a gente vai mudando o tema aqui, tá? Outro item que é bem interessante, outra que as montadoras estão investindo bastante, é a questão... Faça a pergunta, Max. Pode abrir o áudio, se quiser. Se eu perguntar, então, você comentou aí que está chegando o patamar do hands-off, né, minds-off e tal. O eyes-off mas você acha que quando chegar nesse hands-off aí, a turminha vai parar de dirigir o carro? Você acha que quando o carro pedir ajuda para a pessoa, você acha que a pessoa vai estar preparada? Porque parar para pensar, a pessoa não vai saber mais dirigir. Isso aqui é porque o hands-off aí, vamos falar, é um estágio intermediário, né? O hands-off a pessoa tem que saber dirigir ainda. Vamos falar, o hands-off é para o usuário igual a gente que está aqui na live, que já sabe dirigir e vai precisar de uma ajuda melhor aí na condução. Eu que saio aqui de Volta Redonda, vou lá para Uberlândia, praticamente 900 quilômetros direto de rodovia, se eu tivesse uma ajudinha dessa aí, eu já ia agradecer bastante. Eu já acho a ajuda do piloto automático uma ajuda essencial ali, né? Só de manter a velocidade constante do carro, para mim, já é uma ajuda muito grande. Se eu tiver o carro que já vira sozinho, se tiver algum problema, me alerte, consiga acelerar e frear sozinho, já é um avanço que a gente poderia já, tendo dinheiro, logicamente, comprar. Ok? Mas isso necessita que as pessoas saibam dirigir ainda. O eyes off, eu acho que aqui a gente já vai começar a ter problemas aqui. Pessoas que não sabem dirigir começar a ter a direção, ok? A gente sabe que isso vai ser resolvido aqui no mind off, mas a gente vai ter sim um processo de incerteza aqui, que a pessoa vai ter menos experiência na rodovia e vai saber dirigir menos, ok? E normalmente o carro vai entregar a direção para ele numa situação extrema, né? Quando ele não conseguir prever, que é uma situação quase de acidente, para a pessoa tomar a decisão. Pode ter decisão errada? Pode ter decisão errada, sim. Mas eu acredito, Max,
que essa ajuda vai ser mais positiva do que negativa. Eu acredito que a quantidade de acidentes que esses sistemas já evitam, né, não só que podem evitar, é muito grande, e isso aqui vai contribuir para a gente reduzir a quantidade de acidentes que a gente tem no trânsito, sim. Tá? Mas tem razão, verdade. Logicamente, isso está em desenvolvimento. A gente tem casos ruins aí de mortes com carros autônomos, mas a gente tem outro estudo que a gente pensa quantas mortes os veículos autônomos já conseguiram evitar. Tá? Eu acho que é sim um avanço. Mas isso aqui tem que ser muito estudado e pensado. Não pode, a gente não pode queimar etapas, né? A gente não pode pegar um produto em desenvolvimento que não foi totalmente testado e lançar várias funções num carro só. Isso eu acho muito arriscado. Tem até um caso bem engraçado da Volvo, né? A Volvo testou, era a ACC Stop, né? O carro que freia automático. Colocaram um caminhão, testaram o carro várias vezes, logicamente, né? Chamou uma plateia gigante de repórter, de influenciador na época, né? E um piloto, né, treinado para isso, acelerou o carro e continuou acelerando na traseira do caminhão, ok? Adivinha o que aconteceu? Simplesmente o carro bateu em cheio na traseira do caminhão, na frente de todos os repórteres. Foi um dos maiores fiascos que a Volvo teve na época. Pediram desculpas, viram o problema que tinha, mas foi uma falha grave. Ok? Logicamente, não lançaram aquele carro com aquele sistema, porque ficou muito feio assim na praça. Testaram, melhoraram o sistema e hoje os carros da Volvo têm sistemas de direção automática já. Ok? Um carro Tesla hoje, um carro Volvo, você não precisa segurar o volante. Você tem sistemas de chofer, né? De motorista em rodovia ou dentro da cidade que você não precisa segurar o carro mais. Ok? E eu acho bem legal, eu tenho alguns amigos que estão trabalhando no setor de agricultura. Ok? A agricultura, você está lá no meio de uma plantação, se não tiver não tem um risco de eu bater num outro carro, né, digamos assim. Principalmente nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, eu tenho ali uma área agricultável muito grande e mão de obra é muito cara. Simplesmente você tem alguns sistemas hoje que já funcionam, que eu tenho um sistema que eu tenho uma pessoa numa máquina, numa plantadeira, numa colheitadeira, e eu tenho 10 colheitadeiras do lado repetindo o movimento. Eu só tenho um motorista que está ali pilotando uma e as outras estão só reproduzindo os mesmos movimentos, com muita inteligência junto ali. E eu já tenho veículos autônomos que você programa a rota, sem ninguém dentro da cabine, ele vai lá e executa a rota, ele sai plantando e colhendo as lavouras sem ninguém dentro do carro, ok? Logicamente, não é o mesmo nível de segurança que eu tenho que ter num carro. Um carro hoje, ele tem que ter muito mais segurança, né? Porque você tem vidas ali dentro e vidas do lado de fora do automóvel, ao contrário de uma lavoura, por exemplo. Tá? Mas isso já é realidade hoje. E é muito legal essa parte de agricultura também, de plantar sozinho, de colher sozinho. Realmente já funciona, não é o carro do amanhã. Tá respondido, Max? O Pérez. Tá, o Pérez teve que sair. Aham, tá sim. Show. Foi até mais do que eu perguntei, mas muito boa, foi boa. Foi até bom ter perguntado. Que bom, que bom. Tá, eu prometo não estourar tanto tempo aí não, tá, pessoal? Veículo conectado. O que é o veículo conectado? A gente viu que no carro eu tenho várias redes, cada rede do carro tem ali a velocidade de até 1 megabit por segundo, ok? Eu tenho ali 5, 6 redes no carro, com um monte de informações interessantes ali. Pensa a quantidade de sensores que eu tenho no carro. Eu tenho sensor de temperatura, eu tenho sensor de chuva, eu tenho o airbag do carro, eu tenho freio, ok? Quantas informações no carro estão circulando ali que seriam interessantes exportar para uma nuvem de dados? Pensa a quantidade de carros que a gente tem na rua hoje.
Aqui em volta da minha casa, num raio de 50 metros, deve ter uns 8 carros, mais ou menos. Cada carro desse tem um termômetro, cada carro desse tem um sensor de chuva, talvez. Quantas estações meteorológicas eu tenho espalhado na cidade e andando em tempo real na rodovia? Pensa se cada um desses aqui mandasse a informação para uma nuvem e a meteorologia usasse essa informação para fazer previsão do tempo. Ok? Pensa se o meu carro sabe que eu tenho uma filha pequena e a fralda na minha casa está acabando. Quando eu estiver passando lá do supermercado, se o meu carro não me dá um pop-up falando, olha, para aí porque a fralda está em promoção aqui. Será que eu não vou parar? Quanto custa essa informação para a pessoa que está me vendendo a fralda? Por exemplo, ok? As montadoras estão investindo muito nessa questão de nuvem de dados, ok? O meu carro está perto de fazer a revisão. Olha, que legal seria se a montadora me ligasse, me convidasse para fazer a revisão, me fizesse uma promoção para fazer isso, ok? Então, essa questão de nuvem de dados é o grande business, né, que as montadoras estão trabalhando agora também. O que vender, o que eu consigo oferecer de serviços e como eu posso lucrar com essa nuvem de dados. Só que o nível de informação é muito grande aqui. Hoje a gente está falando num carro que pode se conectar na rede Wi-Fi da minha casa, eu posso estar conectado na rede 4G, ok? Eu tenho o carro elétrico, ele tem que saber onde estão as próximas estações de recarga do carro. Ou seja, se eu estou indo daqui até Uberlândia, a carga elétrica do meu carro não vai dar. Qual que é o próximo, quais postos de recarga eu tenho que parar para fazer esse trajeto meu? Isso o meu carro tem que me dizer. Eu não posso ficar refém da energia do meu carro acabar e eu ficar na rodovia. Ok? O fluxo de informações que eu vou ter aqui vai ser muito grande. Qual é a conexão que eu tenho? O 4G vai ser suficiente? Provavelmente não. A gente está falando de um fluxo de informações muito grande para uma nuvem de dados. Pensa aqui na rodovia, eu estou viajando na rodovia e acontece um acidente daqui a 3, 4 quilômetros. Pensa que legal seria se o meu carro soubesse que daqui a 3, 4 quilômetros ele tem que parar porque tem um acidente. Eu não vou ter risco de me acidentar naquele acidente. Pensa quando eu tiver que fazer uma ultrapassagem, ele conversar com o carro que estiver vindo. E os dois carros chegarem num acordo para a decisão se eu posso ultrapassar ou não. Ok? E essa questão de carro conectado vai ser muito bom aqui. Numa cidade, como que eu posso fazer conexão do carro numa cidade? Hoje o aplicativo de celular, né, já tem o Waze, que calcula a melhor rota para mim, mas o Waze, tem um monte de celulares que estão conectados. Esses sistemas devem migrar para o carro, ok? O Big Data, que é a quantidade de informações que a gente tem. Uma coisa que eu não falei é a de cibersegurança. Quanto será que é seguro eu estar conectado, o meu carro está conectado? Pensa que no sistema que está conectando com a nuvem de dados, eu tenho rede de comunicação no meu carro que comunica com a minha direção e meu ABS. Já tivemos casos de hacker que conseguiram invadir o sistema de comunicação do carro e desligar o carro. Pensa o nível de se isso acontecer enquanto o cliente estiver rodando na rodovia. O quão seguro é o carro hoje? Então, essa questão de cyberataque, ele já está sendo pensado por montadoras, ok? A gente coloca os sistemas de comunicação externo separado dos sistemas, digamos assim, ativos, o sistema de sobrecapô do motor, justamente para esse perigo de cibersegurança, que já aconteceu algumas vezes já. Tá bom? Uma coisa que é muito bem pensada é a questão do carro compartilhado. Tá vendo que o carro conectado, o carro que dirige sozinho, normalmente ele tem muita tecnologia. Se ele tem muita tecnologia, ele é um carro caro. Será que uma pessoa de classe média vai poder comprar um carro que custa 200 ou 300 mil reais para ficar parado na garagem? Hoje em dia, se a gente pensar, o carro ele é utilizado menos de 5%, 2%, 5% do tempo. A maior parte do tempo o carro fica parado. Pensando nisso, as próprias montadoras estão investindo em aluguel de carro e ferramentas de compartilhamento de carro.
Hoje a gente tem empresas trabalhando em compartilhamento de carro, mas as próprias montadoras estão redefinindo os carros para serem bens compartilhados. Eu estou ali na rua, cheguei com o meu celular perto do carro, ele destrava, eu uso o carro de forma autônoma ou dirigindo o carro, cheguei no meu destino, deixo o carro ali e vida que segue. Tá? Isso aqui eu acho que é uma realidade e vai revolucionar a questão dos carros. A gente não precisar comprar o carro mais. As montadoras vão ser os donos do carro e a gente vai ser só utilizador desses carros. Tá? Transporte público autônomo. Hoje a gente tem que ficar ali esperando no ponto de ônibus ali 3, 4 horas para entrar dentro do ônibus lotado, né? Pensa quão melhor seria se a gente tivesse veículos menores e que dirigissem sozinhos durante uma rota pré-definida. O transporte público ia ser bem melhor, tá? Isso também vem com o veículo conectado, tá? São os novos negócios assim, que a gente fala. Esses novos negócios de veículo que dirige sozinho, de nuvem, de veículo conectado, de veículo compartilhado, é uma janela de oportunidades que a gente estima que vai mover um mercado de 100 bilhões de dólares no mundo inteiro. Isso em poucos anos. A Samsung falando aqui. Tá? Então tem muito trabalho, ok? Vamos falar, tem muitos desafios e, igual eu falei na palestra ontem, desafios são muito bons, né? Que se a gente tem desafios, a gente tem problema, se a gente tem problema, a gente tem trabalho. Então, mas é um trabalho especializado, a gente tem que estudar, a gente tem que focar em uma das áreas de conhecimento aqui e ir a fundo para tentar desenvolver tecnologia, utilizar essas tecnologias que estão vindo, tá? Só algumas reportagens para a gente refletir um pouco. Se vocês quiserem abrir a áudio aí, fica à vontade, tá? A questão, aqui, o caminhão elétrico da Volkswagen aqui, 13 de maio de 2020, a montadora já está fazendo aqui em Resende um caminhão elétrico para ser comercializado, ok? Uma questão que o Brasil acho que está bem atrás de alguns países do mundo. Hoje, para mim comprar um carro elétrico, tem uma questão de imposto estadual e impostos federais. O Brasil ainda não tem isenção de imposto federal. A gente tem alguns países desenvolvidos, a França, a Alemanha, alguns estados nos Estados Unidos, principalmente a Flórida, que quando eu quero comprar um carro elétrico, o carro elétrico ainda custa mais caro que um carro a gasolina. Mas o governo paga um pouco do carro elétrico para mim. Ele não só tem isenção de imposto, mas, por exemplo, a França pode me dar 4.000 € de bônus se eu comprar um carro elétrico, para deixar o carro elétrico competitivo com os veículos a combustão. O Brasil, ele taxa um carro elétrico como o carro mais caro no Brasil. Hoje, o IPI, ele é em função da cilindrada do carro. Carro até 1.0, eu acho que é 8%, de 1.0 até 1.6 vai para 12%, eu não estou muito certo das alíquotas, mas eu acho que é isso, e carro 2.0 ou mais, 20%, carro 2.0 ou mais e outros 20%. Carro elétrico está classificado como outros, ou seja, tem 20% de imposto. Isso aqui eu acho que poderia mudar para reduzir os impostos no Brasil. Alguns estados estão reduzindo o ICMS, que é competência estadual. Aqui o Mato Grosso do Sul está reduzindo o ICMS de carro elétrico. Já não é tudo, mas é um avanço, digamos assim. Para as montadoras, qual que é o impacto do Covid? O Covid-19, reportagem de 19 de maio desse ano, falando que o tombo que a gente tem nas montadoras, a gente fala hoje de redução de vendas nesse ano de cerca de 40%. A indústria automotiva que esperava aumentar 10% as vendas esse ano vai ter um tombo de 40%. Se essa pandemia durar muito tempo mais, a gente pode voltar a ter um patamar de vendas que a gente teve em 1992. Ok? Então é uma preocupação que as montadoras estão tendo aqui. Para sobreviver, eu acho que tem esse pensamento agora, né? Estão reduzindo bastante o investimento em novas tecnologias. Então, os novos lançamentos estão sendo adiados um pouco mais por conta disso. Tá? Em contrapartida, alguns lugares já estão aqui trabalhando em carro autônomo.
na indústria automotiva. Aqui a gente vê aqui um pequeno ônibus autônomo aqui para transportar, deve transportar uns 10, 15 passageiros no máximo aqui. Olha que coisa legal para o trânsito, né, na cidade, né? O deslocamento urbano, ok? Uma reportagem falando que as novas tecnologias impactam sim, a inovação impacta sim se o cliente vai comprar ou não num determinado veículo. Então o cliente ele quer tecnologia, ele quer novidade, é o que move as compras, ok? Falando também um pouco de eletrificação. Eles entendem que em poucos anos os carros eletrificados, entra híbrido aqui no meio, né, não só puramente elétrico, mas os híbridos e plug-in, vão ser maioria no mundo. Algumas empresas, a Tesla e a GM, inclusive quase na mesma data, falaram que conseguiram desenvolver uma bateria que pode rodar até 1 milhão de quilômetros. Isso aqui é vida útil, tá? Não é uma carga, não. Então, uma bateria que hoje dura ali 3, 4 anos, essa aqui poderia rodar 1 milhão de quilômetros. Hoje, os carros a combustão nenhum consegue rodar. A gente tem raras exceções de carro a combustão que conseguiu rodar 1 milhão de quilômetros. Aqui a bateria conseguiria rodar mais do que a vida útil de qualquer carro hoje, né? A combustão, mais de 1 milhão de quilômetros. E de uma maneira bem mais barata. Essa bateria que a Tesla desenvolveu, que é bem parecida com a GM, tem uma autonomia de mais de 700 quilômetros e uma vida útil muito elevada aqui. Tomara que isso aqui dê certo, e são baterias de baixo custo. De novo aqui, infelizmente, aqui um carro autônomo da Uber, a Uber, que investe também em carros autônomos, né, aplicativo, mas agora investindo em carro autônomo, sem motorista, teve um acidente fatal. É ruim, ok? E é aquilo que a gente conversou, a tecnologia ela tem que evoluir, mas a gente tem as montadoras, as empresas têm que entender o ponto de maturidade para estar colocando esses protótipos na rua, tá bom? A Intel é uma empresa de tecnologia, né? Ela não trabalha com carro. Olha aqui, ela gastou 900 milhões de dólares para comprar uma empresa chamada Movit. É uma empresa justamente de compartilhamento de carros. Qual que é a Intel? Será que a Intel ia jogar esse dinheiro aqui a fundo perdido? Não, ela está entendendo que compartilhamento de carros é o business eu vou falar nem do futuro, né? É onde que tem que se investir dinheiro agora, ok? E não só a Intel, como as montadoras todas estão investindo nisso aqui também. A própria Toyota no Brasil já disse que vai pegar as concessionárias e colocar para alugar carros no Brasil. E outras montadoras estão fazendo a mesma coisa. Aquilo que eu falei nos slides, eletrônica já representa 40% do preço do carro, ok? Então, vamos falar, se 40%, se eu comprar um carro de 200 mil, 80 mil é em eletrônica. Hoje, a eletrônica eu pago muito mais pelo software do que pelo hardware propriamente dito. E software nada mais é que inteligência, alguém que foi pago para desenvolver alguma coisa. Então, o nosso capital intelectual, nosso capital de desenvolvimento de produtos, ele está sendo muito mais relevante do que propriamente o pneu, do que um parafuso propriamente dito. E isso que é bem legal da tecnologia quando ela evolui. Ela valoriza o conhecimento, que é justamente o que a gente está tendo aqui. Tem algumas referências que eu achei legal aqui, tá? E é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode abrir o microfone aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Desculpa por passar um pouquinho da hora, não gosto de falar mais de 2 horas, mas a gente começou um pouquinho atrasado também. Alguém está aí? Estamos. Bom, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? O pessoal sempre com muita vergonha de falar no microfone aí. Mas na sala de aula fala bastante. Fala, mas isso é bom, eu gosto. A turma muito calada não tá prestando atenção. A turma do Matheus aí tinha energia pra caramba. Mas isso é positivo.
Tem problema o barulho não, Romero. Se quiser falar, pode abrir aí. Não, pensando nessa aula, o senhor vai dar continuidade a essa aula ou vai ser só uma única aula? Não, é só por enquanto para aqui. Ah, tá Ok? certo, tá Tá? certo. Semana que vem, porque o professor Álvaro, eu combinei com ele dá o próximo tema que vem. Tá. Alguns temas mais pontuais. Não, eu achei muito interessante em relação ao carro, inclusive hoje estou vendo aqui com o meu genro, ele está com problema no veículo dele, né? E justamente fala dessa parte da tecnologia embarcada, dessa eletrônica, né? Ele não consegue ligar o carro enquanto o sistema entre num ponto da partida eletrônica lá. Ficamos meia hora parados esperando essa eletrônica funcionar, né? Ele tem o Citroën C3. Aí acabamos tendo que ir em Barra Mansa para levar para o especialista, analisar, ver se não é uma falha, se o código não foi corrompido, né? Se Na fosse o central. Fusca, bastava um alicate e um pedacinho de fio, né? Sim, exatamente. E já deixei muito platinado. Sim, sim. Mas a gente quer andar para frente, né? Eu tenho Não. ali meu saudosismo, né? Sim, sim, Meu querido Gol, por estar muito tempo parado, resolvi vender. Abri a boca, ele foi embora essa semana. Mas o Fusca do meu pai está lá na garagem até hoje, mas a gente tem que andar para frente, digamos assim, né? São carros antigos, mas são mais perigosos. A tecnologia ajuda a gente a ter maior segurança, né? Isso eu acho que é sempre positivo. verdade, verdade. Tá certo. É só isso Conseguiu? mesmo. Tranquilo. Conseguiu aí, Matheus? Quiser escrever? Quiser escrever, eu leio aqui. Não, o Matheus delegou aqui. Tá bom? De novo, se alguém não colocou o nome completo, coloca aqui no chat, que a gente está fazendo a lista de chamada para o pessoal que está nos últimos períodos, a gente vai computar como horas de estágio, tá? A gente está só esperando um procedimento legal acontecer ali no IF, ok? Agradecer de novo a presença de todo mundo, ok? Quem entrou depois, a gente não tem uma previsão ainda de retorno, infelizmente, tá? Mas eu espero que a gente possa retornar o mais breve possível, tá? E se precisar de alguma coisa, estamos aí, conte com a gente, tá? Boa tarde então para todo mundo aí. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu. Um abraço. Abraço a todos também.